Amém, meus irmãos? Vamos começando esse momento com a mensagem de fé e esperança. A mensagem de Deus para o seu coração aqui no Clamor Missionário. Para você que está acompanhando, onde quer que você esteja, pelo rádio, pela Super FM 99.9 ou através das redes sociais. Abram suas Bíblias em Salmos 40. Aleluia. Um salmo de Davi, Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ler o versículo 1. Aleluia. Onde a palavra de Deus nos diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, glória a Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Aonde quer que você esteja nesse momento ouvindo aí. Como está o relacionamento? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você já entregou a sua vida na mão de Deus? Como está a sua vida nesse momento? E observando algumas atitudes, observando as reações, ouça bem, meus irmãos, nesse momento. É assim que nós vemos quando uma pessoa tem um relacionamento com Deus, através das suas atitudes, através do seu dia a dia. Toda vez que vemos uma pessoa entrar em pânico, que ela entra em desespero, no momento de uma tempestade, no momento em que acontece uma luta, uma batalha, aleluia, no momento em que chega um problema, um diagnóstico, no momento que chega o luto, essa pessoa demonstra que realmente ela não está confiando no Senhor por causa do desespero. E eu quero dizer uma coisa para você: não pense que você pode controlar o amanhã, porque quando você faz isso, você acaba se afastando de Deus, e aí o desespero acontece nesses momentos. A única pessoa que pode controlar o nosso amanhã é Deus. E quando você souber disso e ter certeza disso, aí sim a sua vida começa a mudar. Porque quando você não tem a confiança em Deus e não acredita e não coloca tudo na mão dele, aí sim você acaba perdendo o controle. E a sua falta de controle acaba levando você a ter ansiedade. E essa ansiedade, ela abre um espaço para que a depressão entre em você. É a porta para a depressão. E aí você acaba desenvolvendo a síndrome do pânico, as fobias, e acaba ficando desequilibrado. O seu psicológico é atacado. Tudo isso é causado por falta de confiança em Deus, falta de fé, de crer que Ele pode tocar na sua vida, de que Ele pode guiar a sua vida, guiar os seus passos. Aleluia. E não esqueça que acabamos de ler o Salmos 40, preste bem atenção nesse salmo, porque ele é um testemunho. E no contexto desse salmo, Davi nos diz que ele depositou toda a esperança no Senhor. Ele esperou com toda a paciência no Senhor. Aleluia. Eu sei que muitos que ouvem nesse momento não gostam de esperar. Acham que o resultado tem que ser imediato, mas não é assim. É no tempo de Deus. Entenda o que Davi está dizendo nesse salmo, aleluia. Davi, ele teve que esperar, depositar toda a esperança no Senhor, porque ele não tinha outra opção. É isso que nós devemos entender. E quantos que acabam não esperando no Senhor, acabam colocando a confiança em homens e buscando qualquer outra coisa, menos depositando a sua confiança no Senhor. Quantas pessoas não esperam, não querem esperar. E nós vivemos em uma geração que é imediatista, acostumada, que com um clique acham que podem resolver qualquer problema. Acham que o mundo está nas suas mãos. Uma geração que foi acostumada a tudo estar ao seu alcance e rápido. E quando o assunto é esperar, acabam surtando. Uma geração que não quer perder mais tempo, só pensa no agora. Que não querem levar horas para cozinhar, mas sim acionam ali pelo celular a comida que chega em poucos minutos. Uma geração que está acostumada a não ir para o banco pagar as suas contas. Não pegam mais fila, não levam horas, mas em segundos fazem pela sua casa, através de um aplicativo. Uma geração que não caminha mais horas até buscar o que elas precisam, mas sim em segundos pedem e vêm até a sua casa. E por isso que muitos chegam no limite quando acontece algum problema, porque esse é o trabalhar de Deus. Acaba levando essa pessoa ao limite, esgotando, tirando todas as possibilidades para que ela possa resolver o problema. E quando ela não tem mais saída, para quando ela não tem mais para quem pedir favor, não tem mais saída, o médico já desenganou,
é nesse momento, só assim, alguns se aliam com Deus, mas infelizmente muitos acabam perecendo. E o salmista nos disse isso. Ele não tinha mais opções. Ele teve que esperar, colocar toda a sua confiança em Deus. Era o último recurso. Pois eu te digo, não se preocupe. É nessa hora que os amigos foram embora. É nessa hora que as portas se fecharam. É nessa hora que pessoas que deveriam te ajudar viraram as costas para você. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem hora que tudo acontece para que você abra seus olhos. É permitido por Deus, para que você tome uma atitude. Porque se você tivesse como, muitas vezes não procuraria Deus. E é nesse momento que Deus fechou todas as opções. E tem hora que Deus fecha todas as opções para que você olhe para Ele e se volte para Ele, enquanto há tempo, enquanto se pode achar. E Davi nos disse que ele esperou, colocou a sua confiança. E o Salmo nos traz o resultado de toda essa espera, essa confiança em Deus, que é a continuação do versículo. É o momento em que Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o momento que a resposta de Deus chega na nossa vida. E o que eu quero te dizer com isso, meus irmãos, nesse momento, você que está acompanhando aí, Deus está acima de qualquer problema. Deus está acima de qualquer necessidade. Ele é muito maior. Ele está acima de tudo que pode estar acontecendo nesse momento. Não foi à toa que você ligou o rádio hoje. Espera com paciência. Coloque o seu caminho na mão de Deus. Aleluia! Não importa qual o problema, Deus é muito maior. E a resposta desse clamor, Davi clamou. E Deus ouviu o seu clamor. Por isso que eu digo para você, clame conosco. Daqui a pouco teremos a oração da fé. Clame em alta voz, para que Deus responda a sua oração, o seu clamor. E qual foi a resposta que Davi teve? No versículo 2, a palavra nos diz que Deus tirou ele do fosso do mal, aleluia, do charco, do lamacento, e assentou seus pés sobre uma rocha, e dali para frente orientou os seus passos, aleluia, glória a Deus. O socorro de Deus chegou na vida dele, e ele pode chegar na sua vida nesta noite de sexta-feira. O socorro de Deus pode chegar na sua casa, o socorro de Deus pode chegar na sua vida, basta você crer, basta você acreditar, tenha fé. E quantas pessoas que aonde estão nesse momento precisam desse socorro, aonde estão não conseguem fazer mais nada, aonde estão a sua vida não vai mais para frente, os problemas têm aumentado, as dificuldades, as provas, as lutas são grandes, a doença para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, aleluia. Deus pode te tirar desse fosso fatal, não importa o tamanho do pecado, Deus pode te tirar desse local de lama, aleluia. Deus pode colocar os seus pés sobre a rocha nesse momento. Se você crê nesse momento, levante as suas mãos para o céu e clame conosco através desse clamor. Isso é um chamado para você, nesse momento, conseguir a bênção de Deus para a sua vida. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa mudar essa situação. Só você pode. E como, pastor? Depositando toda a sua esperança, a sua confiança na mão de Deus agora, através desse clamor missionário. É agora! Tome uma atitude onde quer que você esteja nesse momento ouvindo, através do rádio ou através das redes sociais. Deus vai te arrancar dessa situação agora. Eu creio em nome de Jesus. Basta você fazer o que o salmista fez, o que Davi fez. Deus ouviu o seu clamor. E eu creio em nome de Jesus que Ele pode ouvir o seu clamor. Basta você colocar a sua fé em ação nesse momento. Aleluia! É por isso que eu estou aqui há 2 anos. 2 anos aqui pela Super FM 99.9. Orando e clamando para que Deus venha te abençoar. É por isso que eu estou aqui. Porque eu creio que Deus pode transformar a sua vida. Porque eu creio que Deus pode tocar na sua vida agora. Tudo pode ser diferente. Aleluia! E eu sei que muitas pessoas que estão nessa situação e não saíram ainda, não por vontade, mas porque não estão conseguindo. O que você precisa é da ação de Deus. Só Deus pode te tirar desse lamaçal. Só Deus pode te curar. Só Deus pode te libertar. Só Deus pode te dar um livramento, tocar na sua vida agora. Preste atenção, meus irmãos. Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Ele vai te colocar
com os seus pés sobre as rochas. Aleluia. Ele vai guiar os seus passos. Aquele que vive vai transformar a sua vida. E quando ele fizer isso, arrancar de um charco de lodo e colocar o pé sobre as rochas, ele está dizendo que tem um projeto para você, um projeto para a sua vida. Ele tem planos do bem para você, ele tem planos de te fazer prosperar, e ele vai guiar os teus passos. Chega de sofrimento, chega, em nome de Jesus, é hora da sua vitória, aleluia. Chega de sofrer, aceite nesse momento a Jesus, coloque o seu amanhã na mão de Deus, deposita toda a sua esperança, a sua fé na mão de Deus, que você vai ver o resultado, e clame que tudo vai ser diferente, aleluia. Você de São João Batista, procure Igreja Evangélica Ministério, aquele que vive, aleluia. Eu estarei orando por você, participe dos cultos, venha que eu quero orar por você. Você que está fora, acompanhe nossas redes sociais, Ministério Aquele que Vive. Deus tem bênçãos para você e sua família, aleluia. Igreja, Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.